mas Não, acontece. Olha só, a hoje nós gente vamos vai. fazer uma aula que vai abordar todas as ideias, tá? Então, nome de pessoas, palavras estrangeiras, números, palavras concretas, palavras abstratas. Então, você vai conseguir fazer uma revisão geral da teoria, tá certo? Certo. Então, você vai precisar de papel e caneta só, na verdade. Nem Então. nem da apostila, para Deixa eu ser passar ali sincero com aqui, esse você menino. vai precisar, 5 tá? minutinhos eu Você já só vai volto. ter que estar Não atento é 5 minutos. Vamos lá, James. às associações para você não se confundir, tá certo? Só um minutinho, deixa eu só virar aqui. Como é Ok, rapidinho. Peraí. vamos lá. Então, você se recorda da parte teórica? Se você não se recordar, eu vou fazer um resumo aqui com você, tá certo? Só um minuto, James. Tá. Ai, meu. Para facilitar, às vezes coloca uma coisinha mais pesada na frente. Então, eu tô achando aqui. Meu Às vezes eu ventilador. ponho um livro, ponho uma coisinha que tem um Peraí. pezinho, aí o celular estabiliza, né? E a gente consegue registrar nossa aula para E você agora? Só um minuto. treinar depois. Você não quer esperar só um minutinho? É 2? Não, não vai embora, não. Não, pode, é só 2 minutinhos. Ainda está ocupada, né? Ainda por cima, né? Aqui é que chegou Eu como sei é. como é. Na outra aula eu fiquei um tempão vendo você anotar. Eu pensei que você Sério? estava. Pensei que você estava assim, nossa, já deve estar terminando alguma coisa lá dela e ela já deve chamar. E aí ficou ligado, eu fiquei te vendo aqui anotando, tá? Gente, Mas vamos lá, ó. Você lembra da teoria básica? Quais são os 3 princípios da memorização? é imaginar, né? Visualizar. Imaginar, criar imagens mentais, Sim. né? Conseguir enxergar isso, né? Com todas as submodalidades potencializadas, cor, brilho, movimento, nitidez, né? Ou seja, tem que ver em alta definição, resolução, tem que ter a dimensão, o tamanho da imagem importante, tá? Essa era a primeira. A segunda era da associação, não era? Lembra? Isso, tem que associar algo. A gente pode simplificar que associar é conectar as informações com o verbo, não é isso? Isso. Com o verbo, a gente põe um verbozinho lá e dá certo. Tá, então, o verbo, né? O que é a associação? A associação é quando pessoas ou coisas se reúnem por um objetivo comum, não é isso? Isso. Então, se eu associar a mesa com a cadeira, eu crio uma carteira, não é? Isso. Se eu associar A e B, eu ponho um verbo, porque se eu tenho que ter uma ação entre pessoas ou coisas, a ação é verbo, é a classe gramatical representada pelo verbo. O verbo não é só ação, pode ser estado ou fenômeno da natureza, mas para a gente são ações, ou seja, coisas que dão movimento, ligação, né, conexão. E a terceira, você lembra qual era? Não era imaginação? Não, a primeira era a imaginação, a segunda é a associação, e a terceira é a mais simples, que é a repetição. Tá certo? Isso. Certo. Ou seja, a cada 5 eu repito o bloco inteiro, a cada 10. Principalmente se eu tenho que memorizar muita coisa, né? Se é memorizar idiomas, eu memorizo blocos, eu tenho que estar sempre fazendo revisões, né? Quanto mais eu uso, mais eu reviso, melhor fica. Igual tabuada, depois que você aprende, se você usar, nunca mais você esquece, né? E é a revisão? Repetição. Revisão ou repetição, Sim. tá? E aí a gente viu uma antepenúltima aula, a gente viu sobre tangibilidade, que é uma quarta regra. O que era a tangibilidade? Se tratava das informações abstratas, quando a informação ela não tem uma representação visual direta. E aí eu tenho dificuldade para criar movimento, para criar conexões, não é?
Então, às vezes, eu vou tangibilizar usando um símbolo visual que me ajuda, ou às vezes eu vou usar o fonema. Não é isso? Então, por exemplo, se eu falo amor e você me diz que lembra um coração, ou seja, é um símbolo, né? Apesar do amor não acontecer no coração, ele acontece no cérebro, né? Mas aí o povo inventou isso e fica até esquisito você dizer que está apaixonado de todo o cérebro, né? Exatamente. Que ficou. Então é um símbolo, nem tem fundamentação, mas é um símbolo. Mas, por exemplo, se eu disser Camila, você pode imaginar uma pessoa que você conhece que tem esse nome, aí é um símbolo. Ou se você não conhece ninguém com o nome de Camila, você não tem nenhuma representação visual que dê para ajeitar na sua mente, aí eu vou no fonema. Camila lembra camomila, lembra camelo. Não é isso? Isso. Tá. Então, se eu usar essa quarta regra, eu consigo memorizar tudo. Palavras estrangeiras, nomes, números, palavras concretas ou abstratas, e nós fizemos até com frases. No caso das frases, a gente só pegava a palavra-chave de cada frase, certo? Certo. Então, vamos memorizar, quer ver, uma lista com elementos concretos e outros que exigem tangibilidade, tá certo? Certo. Por exemplo, se eu disser a palavra aqui hidrogênio, então hidrogênio é abstrato, Sim. né? Então, eu vou ter que imaginar alguma coisa para hidrogênio. Então, eu vou ter que usar um símbolo ou uma pronúncia. O que você usa para hidrogênio? Máscara. Máscara de hidrogênio. Tem mais máscara de oxigênio, né? Poderia ajudar, mas hidrogênio lembra balão, lembra bomba. E hidrogênio pode ser simbolizado pelo H. Uhum. Se eu não tenho nada que me lembre hidrogênio, eu vou pelo som. Hidro é água. Tá? Então, Tá. tanto faz, pelo fonema ou pela pronúncia. Qual desses você simpatizou melhor aí? Pela pronúncia. Não, mas qual das ideias É para com hidrogênio? do balão. Você gostou do balão, né? O balão Do de balão. hidrogênio é bem popular, né? É, inclusive, a bexiga, né? Quando você enche com um gás, né, de hidrogênio, ele Sim. flutua, né? Exato. Se você encher soprando, ele não flutua, né? Exato. Ok, então é bem famoso nas festinhas de aniversário, né? Ok, então vamos conectar hidrogênio a Marília. E agora? Hidrogênio a Maria, aí eu tenho que colocar uma letra, né? Não Onde? sei, não sei. Nós já revisamos a O teoria. Se hidrogênio. você não conseguir, aí eu ajudo, né? Então, vamos lá. O hidrogênio, Vamos o supor, estou balão está memorizando uma segurando lista a de Maria. informações, né, para um concurso, para uma prova, uma lista de supermercado, ou a tabela periódica, ou uma lista de países, uma lista de presidente, uma lista de poetas. Ou seja, eu tenho que memorizar uma sequência de ideias, de palavras, de informações importantes, seja lá qual for, né? Sim. Então, a primeira é hidrogênio, a gente imaginou o balão. A segunda palavra é Marília. Aí eu vou lembrar de uma ilha. Pode ser. Aí o balão pousou na ilha. Uhum. Eu conheço algumas Marílias. Posso usar a imagem dela, né? Ou simplesmente Marília é uma cidade de São Paulo, que eu já dei aula. Sim. É uma cidade universitária, inclusive, onde muitas pessoas de fora vão para lá só estudar. Sim. Eu poderia imaginar esse auditório, que eu ainda lembro que eu dei aula lá, para 400 pessoas, certo? Certo. Tá, então você imaginou ilha. A teoria você pegou, dá para ir mais rápido agora, não dá? Dá. Então faz uma repetição aí. A primeira é O hidrogênio do balão
Da Não, Marília. hidrogênio, depois Marília. Hidrogênio Marília. Hidrogênio e Marília. O que você associou é igual programação de software. Você não enxerga, certo? Ok. Depois de Marília, vamos colocar solidão, que é um adjetivo. Então, hidrogênio. Solidão lembra de sozinho. Sozinho, onde é que você está? Sozinha na sala. Na ilha. Na ilha, exato. Estou sozinho na ilha. Isso, tem que pensar o seguinte, que cada palavra tem que ter uma imagem. Isso, quando você está treinado, você faz dezenas, até centenas de palavras em um minuto. Sim. Pessoas que têm recorde mundial, por exemplo, uma vez eu tentei bater um recorde do baralho, né? Não sei se eu te contei essa história do baralho. Não. O do baralho, o recorde mundial era 59 segundos. Já bateram esse recorde, né? Já conseguem fazer em 34. Então, quando era 59 segundos, eu tentei memorizar o baralho em menos de 54, que é muito fácil. É só você dar um nome, um apelido para cada carta. São 52 cartas. Você embaralha as cartas e na hora de associar o baralho embaralhado, você liga uma carta após a outra. Tá certo? Certo. Facinho, né? Fácil. Eu gastava 2 minutos e 15. E aí eu continuei treinando, cheguei a fazer em 1 minuto e meio, tá? Só que o que eu percebi é que o cara, além, né, o que memorizou, o O'Brien, parece, se não me engano, ele, além de ser rápido na memória, ele também era rápido para manusear as cartas. Se você só passar a carta, dá mais de 30 segundos. Só Olha passando. Só. Então, quer dizer, além dele ter técnica, ele ainda passava muito rápido. Então, isso que você está demorando para construir, isso depois de treinado, a pessoa faz assim, igual um computador. Sim. Tá? Então, a primeira palavra é hidrogênio. Hidrogênio. A segunda é Marília. Marília. Ele na ilha. Você estava sozinha nela, solidão. Sim. Tá? Vamos supor que a próxima é soldado. Soldado no campo. Não, errado, ainda está apanhando, hein? Você estava sozinha, você viu um soldado. Mas aí eu não teria que fazer associação ao soldado? Sim, solidão não era você? Então, era eu estava sozinha. Isso, a conexão é com o soldado. Você estava sozinha, mas de repente veio um soldado. Aí associou você, que era o último elemento, com um soldado. Antes disso era a ilha, que é para Marília. Antes disso era balão, que era para hidrogênio. Entendi. Agora vamos supor que depois de soldado seja 55. Aí eu posso imaginar que tinha 55 soldados? Não. Você não consegue contar na hora que você vê, né? Como é que você vai contar? Mas você pode imaginar um soldado escrevendo o número 55 na parede, ou em um papel, em alguma coisa. 55. Nossa, James, eu acho que tem que ter muitas aulas. É muito fácil isso aí, sinceramente. Viu? Teve uma aluna no centro de convenções, foi o último que a gente fez. Ela memorizou tudo num curso de 3 horas. Ela memorizou 3 listas concretas, 2 abstratas, uma com números, uma tabela, um com palavras estrangeiras, uma com fisionomias, que a gente desenhou no quadro as carinhas e pôs o nome, e uma lista com 10 frases. E ela foi lá na frente, eu disse que ganharia a mentoria. Na época, essa mentoria era R$ 2.200. E ela falou tudo e ganhou a mentoria. Eu nunca vi tanto aplauso na minha vida. E que fim que deu ela? Ela fez a mentoria. Fez, né? E participou das aulas, e foi bacana, né? E o legal, assim, que qualquer pessoa, ou seja, ela tinha aprendido naquele dia.
Ela só estava ali muito atenta, e como tinha um prêmio, e ela gostou da ideia do prêmio, e aí ela prestou um pouquinho mais de atenção que os outros e teve coragem de ir lá na frente. Olha, Tá? Então o soldado escreveu o número 55, certo? certo. Agora, depois do 55, eu vou colocar Shakespeare. Você vai colocar Shakespeare. Então, aí eu posso colocar Shakespeare, posso colocar ele numa roda ou não? Por que roda? Porque ele estaria contando a história dele, né? Nossa, isso aí para você pode até ter sentido, mas para mim não fez nenhum, né? Então, Shakespeare era um escritor famoso, Sim, dramaturgo, né? Então, eu posso imaginar que ele está escrevendo Hamlet, né? E no meio do texto ele põe o número 55, né? Aí 55, aí continua olha escrevendo só, gente, nem 55, 55. Não era com 55 você tinha que associar o Shakespeare? Aí você foi e enfiou uma roda aí, não sei da onde, lá da imaginei que época ele do estaria homem. contando as obras É, dele você para foi um lá monte de pro gente. paleolítico, né? Neolítico, pro homem da era dos metais, né? Você foi bem antes dele, né? Quando inventaram a roda, não foi? Tudo bem. Pode ter sido. Tá, agora de Dom Shakespeare. Quixote, pô. É, agora de Shakespeare, nós vamos pular, quer ver, ó? Uma palavra em inglês, ó, barbecue. Ai, será que ele sujou o que ele estava escrevendo ali de barbecue? O molho Tá. sujou. As pessoas pensam que barbecue é molho, né? Serve imaginar o molho? Sim, vai te ajudar a lembrar. Mas barbecue é churrasco, não tem nada a ver com molho. As Olha, pessoas lembram do molho barbecue porque é molho com sabor de churrasco, sim, tá? Mas pode ser que ele sujou o documento que ele escrevia, a carta, o com, livro, com o molho, né? Então vamos repetir quais são as palavras, só as palavras. quais são? Hidrogênio, balão, Não, hidrogênio, balão. não, o hidrogênio já era o balão que você usou. Não, Sim, senhora. Era um balão de hidrogênio, muito famoso na época dos não, então, balões. eu tenho que falar só as palavras. Seria o hidrogênio, Isso. seria é, a Marília, Marília, eu estava sozinha, solidão, solidão, estava sozinha. Um soldado, soldado. não, antes do soldado, a ilha. Nossa, você fez uma salada de fruta, né? Não, não, Com, hidrogênio, com Marília, uva passa, soldado, tipo salpicão, sabe? Colocando doce salgado, hidrogênio, tudo tem direito, vamos depois lá, maionese ainda. hidrogênio, Marília, soldado, é, sozinho, Hidrogênio, hidrogênio, Marília, Marília, solidão, solidão, soldado, continua. soldado, aí eu estava na ilha? Não, hidrogênio, solidão, Depois do, hidrogênio, depois do Marília, 55, eu estava depois sozinha. de 55, tá? Era Shakespeare. Sim, aí vem Shakespeare, vem o barbecue, Barbecue. Mas fez no salpicão, você fez aí. fiz bastante, né? Tá? Ó, agora, depois do barbecue, vamos jogar uma palavra aí, quer ver? Ó? Uma palavra que você quase nunca ouviu falar. Vamos colocar aí. Vamos colocar solstício. Né? Solstício é uma palavra na astronomia. Né? Você talvez não faça ideia do que seja, né? E nem precisa. Solstício lembra o quê? Xício seria um petisco? Petisco, sol, solstício, ó. Inclusive tem a ver com sol, né? Então, você pega uma coisa que parece com o som, tá? Então, solstício, solstício, lembra sol. Joga molho no sol.
Barbecue no solstício. Barbecue. Certo? Depois de solstício, vamos colocar Manuel. Manuel. Então, ali tem que fazer uma comparação do solstício. 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 Vou até procurar, viu? Tá. Solstício é um movimento, né, que a Via Láctea faz em torno de outras galáxias. Então, é uma mistura do movimento de translação com o movimento da Via Láctea em relação a outras galáxias. E aí não vem. Não é nada essa palavra para nós, né? Só para dificultar. E vem o Manuel, que estaria ali no Sol. Tá, mas quem é o Manuel? Quem é o Manuel? Não pode ser o Manuel do mundo da Arábia. Tem que ser o Manuel que existe, né? Manuel geralmente é um português de bigode. Manuel geralmente é dono de padaria. Pode ser qualquer Manuel, assim. Eu pus uma pessoa lá no sol. Não, tem que ser um Manuel que você conhece. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm o nome de Manuel. Eu posso Sim. usar uma delas. Ou, se eu não conheço ninguém, eu vou pelo estereótipo, né? Geralmente, Manuel, tem muito Manuel que é dono de padaria. Sim, conheço o Manuel. É um nome português muito popular, né? Então, geralmente, o Manuel, ele é de bigode, né? Então, são aqueles portugueses tradicionais que gostam de bigode grande, né? Longo, né? Sim. Ok, então você tem que ter uma coisa concreta, não pode enfiar lá e bolt, sabe? Tá, me fala as palavras. Hidrogênio, Marília, soldado. Não, nunca foi. Hidrogênio, Marília, sozinho. Não. Não, é solidão. Hidrogênio, Maria, solidão. Soldado. Aí vem Shakespeare. Não. Hidrogênio. Tem que pensar na associação, não num repeteco. Tá. A técnica da repetição é a do papagaio. Quem aprende repetindo é papagaio, tá? Você tem que tentar lembrar pela última associação. Se você travou na solidão, depois veio o soldado, você tem que pensar o que você associou a soldado e não ficar tentando voltar. Ah, tá. Então, aí vem Shakespeare. 55. Vem o 55, vem Shakespeare. Certo. Vem Manuel, vem Barbecue. Do Barbecue vem o Manuel. Não, vem o Solstício. Dos solstícios vem o Manuel. Manuel. Então, tem 10 informações. É claro que esse módulo é o mais difícil. Se fosse só nomes, era mais fácil. Se fosse só números, era mais fácil. Tá? Se fosse só frases, era mais fácil. Só que agora eu misturei, você viu? Eu vi. Eu misturei palavras em barbecue, que é em inglês. Eu peguei química, né? Nitrogênio, hidrogênio, aliás, né? Eu peguei nome de pessoas, como Manuel, nome de cidade ou de pessoa, que é Marília. Então, a gente fez aí uma mistura de muitas ideias, certo? Certo. E, é claro, na apostila tem todos os módulos. Tem só números, tem só nome de pessoas, tem só tabelas, tem só abstrações. E isso, com a prática, você faz muito rápido. O que eu vou fazer? Faz, tá? Eu vou pegar essa semana